Você sabia que por trás da simplicidade de São José existe uma das histórias mais inspiradoras da Bíblia? Neste vídeo, vamos conhecer quem foi o homem escolhido para ser o pai terreno de Jesus, símbolo de fé, trabalho e humildade. Prepare-se para descobrir a vida e as virtudes de São José. São José nasceu em Belém, da tribo de Judá, descendente direto do rei Davi, uma linhagem real, embora empobrecida com o passar dos séculos. Segundo a tradição, seu pai se chamava Jacó e sua família era profundamente religiosa, fiel às leis de Moisés. Desde jovem, José foi educado no temor e amor de Deus. Trabalhou como carpinteiro, profissão honrada e útil, que exigia paciência, precisão e força, qualidades que marcariam toda a sua vida. Era conhecido em Nazaré como um homem honesto, trabalhador e justo, expressão que na cultura judaica significava alguém que vivia em total obediência à vontade divina. Antes de conhecer Maria, José levava uma vida simples e silenciosa, sustentando-se do fruto do seu trabalho manual. Sua fé era discreta, sem ostentação, mas profundamente enraizada na esperança do Messias prometido. José foi prometido em casamento a Maria de Nazaré, uma jovem pura e piedosa. O casamento judaico ocorria em duas etapas: o noivado, que já tinha valor legal, e a coabitação, quando o casal passava a viver junto. Foi durante o período de noivado que o mistério divino se revelou. Maria concebeu Jesus por obra do Espírito Santo. José, ao perceber a gravidez, ficou profundamente perturbado, não por incredulidade, mas por humildade. Sabendo da grande santidade de Maria, ele se considerou indigno de participar de um mistério tão grande. Por isso, planejou deixá-la secretamente, para não expô-la à vergonha pública. Mas então, um anjo apareceu-lhe em um sonho dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Obediente e confiante, José aceitou sua missão, recebeu Maria em casa e assumiu o papel de pai terreno do Filho de Deus. Naquele tempo, o imperador César Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano, uma grande contagem populacional que tinha como objetivo organizar o pagamento de impostos e o controle das províncias. Pela lei, cada homem deveria registrar-se na cidade de origem de sua família, ou seja, no local de onde vinham seus antepassados. José, sendo descendente do rei Davi, pertencia à casa e à linhagem de Davi, cuja cidade era Belém. Por isso, ele não podia permanecer em Nazaré durante o recenseamento. Era necessário que fosse até Belém para cumprir a ordem imperial. Mesmo com Maria grávida, José partiu em obediência à lei, confiando na providência divina. Foi então, nesse cenário de viagem e simplicidade, que se cumpriu a antiga profecia. O Messias nasceria na cidade de Davi. Ao chegarem em Belém, Maria e José encontraram a cidade completamente tomada por viajantes, que, como eles, haviam vindo para o recenseamento. As hospedarias estavam lotadas e nenhum abrigo restava disponível. José, aflito mas confiante, bateu de porta em porta buscando um lugar digno para que Maria pudesse dar à luz, pois o tempo dela havia chegado. Diante da recusa dos moradores e da simplicidade de sua condição, o casal aceitou um único espaço que lhes foi oferecido: um estábulo, um abrigo destinado aos animais,
provavelmente uma pequena gruta ou construção rústica, nos arredores da cidade. Ali, entre o feno e o cheiro do estábulo, nasceu o Salvador do mundo. Maria envolveu o menino em pano simples e o colocou numa manjedoura, o coxo onde se depositava o alimento dos animais. José, emocionado, preparou o ambiente da melhor forma possível, transformando aquele local humilde em um lar cheio de paz e ternura. Foi neste cenário de pobreza e silêncio que o céu se abriu e os anjos anunciaram aos pastores a boa nova. O nascimento em um estábulo não foi acaso, mas um sinal do amor de Deus pela simplicidade e pelos pequenos. O Rei dos Reis quis nascer entre os humildes para ensinar que a verdadeira grandeza está no coração. José esteve presente em cada detalhe do nascimento e nos primeiros dias do menino Jesus. Quando os pastores, guiados pelas luzes dos anjos, chegaram maravilhados para ver o Salvador, José os recebeu com alegria e humildade, partilhando com eles a esperança que nascia naquela noite silenciosa. Mais tarde, os magos vindos do Oriente, sábios que haviam seguido a estrela profetizada, chegaram trazendo seus presentes: ouro, incenso e mirra, símbolo da realeza, da divindade e do sacrifício que marcariam o destino de Jesus. José os acolheu com reverência, reconhecendo naquele gesto o cumprimento das antigas promessas de Deus aos profetas. Pouco depois, um anjo voltou a aparecer-lhe em sonho. Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. Sem hesitar, José partiu durante a noite, tornando-se o protetor da Sagrada Família. No exílio, sustentou Jesus e Maria com o trabalho de suas mãos, vivendo humildemente em terras estrangeiras, até que o anjo o chamou de volta, dizendo que o perigo havia passado. De volta à Galileia, José estabeleceu-se com a sua família em Nazaré, onde Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Durante essa fase silenciosa, José foi modelo de pai, esposo e trabalhador. Foi ele quem ensinou Jesus o ofício de carpinteiro, transmitindo valores humanos e espirituais, honestidade, simplicidade e fé. A casa de Nazaré se tornou o santuário da vida cotidiana, onde o divino e o humano se encontravam em gestos comuns: o trabalho, a oração e o amor familiar. O último episódio bíblico em que José aparece é quando Jesus, aos 12 anos, se perde no Templo de Jerusalém. Após 3 dias de angústia, José e Maria o encontraram entre os doutores, ouvindo e ensinando. Este momento simboliza o fim da missão visível de José. Ele tinha guiado o menino até o limiar de sua vida pública. A Sagrada Escritura não narra a morte de São José, mas a tradição cristã ensina que ele morreu antes do início da vida pública de Jesus, provavelmente em Nazaré, nos braços de Jesus e Maria. Por isso, é venerado como padroeiro da boa morte, pois ninguém poderia desejar companhia melhor em sua passagem dessa vida à eternidade. Embora os evangelhos não mencionem milagres realizados por José em vida, a Igreja reconhece sua poderosa intercessão após sua morte. Milhares de fiéis relatam graças alcançadas por sua meditação, curas, conversões e proteção espiritual. Ele é considerado o protetor universal da Igreja, título proclamado pelo Papa Pio IX em 1870. A vida de José como carpinteiro é cheia de significado. Ele santificou o trabalho diário, transformando-o em oração e serviço. A Igreja celebra o dia de São José Operário em 1º de maio, para recordar que todo o trabalho humano, quando feito com amor e honestidade, é caminho de santidade. Esse aspecto
aproxima São José das pessoas simples, dos pais de família, dos artesãos e de todos que sustentam um lar com esforço silencioso. Desta forma, São José é também patrono dos trabalhadores, dos pais de família, dos migrantes, dos carpinteiros e de todos os que vivem de forma honesta e silenciosa. Sua vida é um exemplo de fé prática, de escuta atenta a Deus e de obediência amorosa. Mais do que um personagem histórico, São José representa um homem justo e fiel, que coloca Deus acima dos seus próprios planos. Ele ensina que o verdadeiro heroísmo está no silêncio, no serviço e na fidelidade. Nenhuma palavra de São José foi registrada nos evangelhos. Ele é o santo do silêncio e da escuta. Este detalhe é muito simbólico. Sua santidade não vem de discursos, mas da ação silenciosa e fiel. O silêncio de José revela um coração que escuta Deus em profundidade e responde com obediência, não com palavras. Ele representa todos os que servem discretamente, sem buscar reconhecimento. Como diz Papa Francisco, São José fala através do silêncio de suas obras. Embora São José seja uma figura discreta nos evangelhos, sua devoção floresceu poderosamente ao longo dos séculos, acompanhando o crescimento da fé cristã e a redescoberta de seu papel essencial na história da salvação. A Igreja reconhece algumas manifestações e aparições atribuídas a São José, nas quais ele se revelou como protetor das famílias, da Igreja e do mundo. Uma das mais antigas e significativas ocorreu em Cotignac, na França, no ano de 1660. Nessa ocasião, São José apareceu a um jovem pastor chamado Gaspard Richard, que sofria de sede enquanto cuidava do rebanho sob o calor intenso. O santo lhe indicou uma pedra e pediu que a movesse. Ao fazê-lo, brotou uma fonte de água pura e abundante, que flui até hoje e é considerada milagrosa. Poucos meses depois, Nossa Senhora também apareceu no mesmo local, confirmando a importância de São José e destacando sua união espiritual com ela na missão divina. Cotignac tornou-se então um santuário dedicado à Sagrada Família, símbolo da presença protetora de São José sobre o lar e sobre todos os que buscam sustento e fé. Séculos mais tarde, em Fátima, Portugal, durante a última aparição de Nossa Senhora, em 13 de outubro de 1917, São José também se manifestou visivelmente. Enquanto o milagre do sol acontecia diante de milhares de testemunhas, os 3 pastorinhos viram São José aparecer nos céus com o menino Jesus nos braços, abençoando o mundo com um gesto de ternura e autoridade. Essa imagem comovente foi interpretada como um sinal de bênção sobre todas as famílias e um lembrete de que, assim como protegeu o menino Jesus, São José continua intercedendo por cada filho e filha de Deus. Essas aparições, em Codignac, em Fátima e em outras manifestações reconhecidas pela devoção popular, reforçam o papel de São José como defensor da Igreja, guardião da fé e intercessor da humanidade. Elas recordam que, mesmo em silêncio, ele permanece atuante, guiando e protegendo os que confiam em sua ajuda, como um pai amoroso que nunca abandona os seus. Como esposo, foi o guardião da pureza e companheiro fiel de Maria. Como pai, foi modelo de ternura, força e presença silenciosa. Como trabalhador, santificou o esforço humano e dignificou o labor diário. Como crente, foi o primeiro a acolher o mistério da encarnação e viver da fé. Nas imagens e ícones religiosos, São José é frequentemente representado com símbolos cheios de profundo significado espiritual. O lírio branco em suas mãos expressa sua pureza e castidade, virtudes que o tornaram digno de ser esposo da Virgem Maria. O cajado florido
Segundo uma antiga tradição, recorda um milagre que revelou sua escolha divina. Entre os pretendentes de Maria, foi o cajado de José que floresceu, sinal de que ele havia sido eleito por Deus. Em muitas representações, ele carrega o menino Jesus nos braços, gesto que simboliza não apenas seu amor paternal, mas também sua missão sublime de guardar e proteger o Salvador. Às vezes, aparecem ao lado as ferramentas de carpinteiro, lembrando o valor do trabalho simples, honesto e santificado pelo esforço diário. Cada um desses elementos fala silenciosamente da vida de José, um homem justo, fiel e totalmente entregue à vontade de Deus. A história de São José é um evangelho dentro do evangelho, a história do homem que não disse uma palavra nas Escrituras, mas cuja vida inteira falou de Deus. De Belém ao Egito, de Nazaré ao céu, José nos ensina que a santidade floresce no ordinário, na paciência e no amor fiel. Vamos agora, com fé, pedir a intercessão de São José para uma causa que está em nosso coração. Glorioso São José, esposo da Virgem Maria e pai adotivo de Jesus, modelo perfeito de fé, silêncio e obediência a Deus. Vós fostes o protetor fiel da Sagrada Família, o trabalhador justo e o guardião do Redentor. Olhai com bondade por nós, vossos filhos espirituais. Acolhei sob o vosso amparo as nossas famílias. Protegei os lares e sustentai os que trabalham com as próprias mãos. Ajudai-nos a viver com humildade e confiança, a servir com amor e a perseverar na fé, mesmo nas provações. São José, patrono da Igreja e pai dos corações aflitos, interceder por nós junto a Jesus e Maria. Ensinai-nos o valor do silêncio, a força da oração e a alegria do serviço fiel. Glorioso São José, guardião do Redentor, rogai por nós e por todos os que buscam viver segundo a vontade de Deus. Amém.